Bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael, e esta é a história de como perdi minha esposa. Descobri que meu próprio irmão era o pai do bebê que ela carregava e, depois de tudo, fui procurado pela mesma família que passou a vida inteira me tratando como se eu não valesse nada. Eu tinha 30 anos quando meu divórcio foi concluído, e por muito tempo achei que aquele seria o pior momento da minha vida. Eu estava errado. Minha ex-esposa, Camila, tinha 28 anos e me traiu com Bruno, meu irmão mais novo. Não foi uma aventura de uma noite, nem um erro impulsivo. Eles mantiveram aquilo escondido durante meses, bem debaixo do meu nariz, e quando descobri que Camila estava grávida, ela tentou me convencer de que o filho era meu. No começo, eu acreditei. Eu estava feliz, assustado e emocionado ao mesmo tempo. Pensava em nomes, imaginava o quarto do bebê e acreditava que nossa vida estava entrando em uma nova fase. Mas Bruno começou a aparecer demais na minha casa. Ele chegava sem avisar, trazia comida, fazia perguntas sobre a gravidez e tinha uma intimidade estranha com Camila. O que mais me incomodava era a forma como ele colocava a mão na barriga dela e falava com o bebê como se já tivesse algum direito sobre aquela criança. Camila dizia que eu estava exagerando, que ele só estava sendo um tio carinhoso, mas havia algo naquele comportamento que não saía da minha cabeça. Para entender por que aquilo me destruiu tanto, preciso voltar alguns anos. Desde criança, eu era o filho que parecia nunca estar à altura das expectativas dos meus pais. Meu pai, Sérgio, e minha mãe, Marta, sempre encontravam uma forma de me comparar com Bruno. Ele era o engraçado, o brilhante, o carismático, o menino perfeito da família. Eu era o problema, o filho sério, o que precisava se esforçar mais, o que devia agradecer por qualquer migalha de atenção. Quando eu tinha 18 anos, fui aceito em uma faculdade muito disputada em Campinas. Eu tinha estudado durante anos, trabalhado nas férias e feito tudo sozinho, porque nunca esperei que meus pais pagassem meus estudos. Quando recebi a carta de aceitação, achei que talvez, pela primeira vez, eles ficariam orgulhosos de mim. Naquela noite, voltei para casa e percebi que havia gente reunida na sala. Tinha balões, comida, música e até um bolo. Por alguns segundos, pensei que eles tinham preparado uma surpresa para mim. Então vi o nome escrito no bolo: Parabéns, Bruno. Fiquei parado, sem entender. Meu irmão tinha ganhado uma medalha em uma competição local, algo que, sinceramente, nem parecia tão importante perto da universidade que eu tinha conseguido entrar. Perguntei por que eles não tinham feito nada para comemorar minha conquista. Minha mãe respondeu que não queria que Bruno se sentisse diminuído pela minha aprovação. Meu pai disse que eu precisava parar de agir como uma criança e aprender a apoiar meu irmão. Aquilo me quebrou por dentro. Não gritei, não joguei nada no chão e não fiz escândalo. Apenas subi para o quarto, arrumei uma mochila e decidi que, assim que pudesse, sairia daquela casa para nunca mais depender deles. Foi exatamente o que fiz. Trabalhei, peguei empréstimo estudantil, dividi um apartamento minúsculo com um colega e consegui terminar a faculdade sem a ajuda deles. Meus pais não ligaram, não apareceram, não perguntaram se eu estava bem. E eu também parei de procurá-los. Durante anos, nossa relação simplesmente deixou de existir. Depois de me formar, consegui um emprego melhor, cresci profissionalmente e conheci Camila. Nós nos casamos depois de um tempo juntos, e eu realmente acreditava que tinha construído a família que nunca tive. Alguns meses antes de tudo desmoronar, Bruno entrou em contato comigo pelas redes sociais. Ele disse que nossos pais sentiam minha falta, que estavam arrependidos, que queriam recomeçar. Eu não confiava nele, mas uma parte de mim ainda queria acreditar que as pessoas podem mudar. Aceitei encontrá-los. Foi estranho, desconfortável, cheio de silêncios, mas meus pais pareciam fazer esforço. Por isso, depois de algumas visitas, convidei todos para jantar na minha casa. Hoje eu sei que esse foi o maior erro que cometi. Foi ali que Bruno conheceu Camila de verdade. Eles já tinham se visto antes, mas naquele jantar conversaram por horas, riram das mesmas coisas e criaram uma proximidade que eu achei normal, porque era meu irmão e ela era minha esposa. Eu não imaginava que, por trás dos sorrisos,
Os dois estavam começando algo que acabaria com a minha vida. Quando Camila me contou que estava grávida, eu fiquei emocionado. Só que, com o passar das semanas, a presença de Bruno ficou cada vez mais constante. Ele aparecia em consultas que eu nem sabia que existiam, mandava mensagens para ela tarde da noite e inventava motivos para estar perto dela. Quando Camila completou 5 meses de gestação, eu já não conseguia ignorar a sensação de que havia algo errado. Em uma madrugada, enquanto ela dormia, peguei o celular dela. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu também sabia que precisava descobrir a verdade. E descobre. Li conversas suficientes para destruir qualquer dúvida. Bruno era o pai do bebê. Os dois estavam juntos havia meses. Camila sabia desde o início que a criança não era minha e planejava continuar mentindo até o nascimento. Depois, ela queria pedir a separação, fazer parecer que eu tinha abandonado a família e tentar garantir que eu continuasse pagando por uma criança que não era minha. Eles falavam sobre morar juntos, usar o dinheiro do acordo do divórcio e construir uma vida enquanto eu ficaria com as consequências. Passei a noite inteira sem dormir. Na manhã seguinte, coloquei o celular sobre a mesa e perguntei se ela queria me contar alguma coisa. Camila negou no começo. Disse que eu estava paranoico, que eu tinha entendido tudo errado, que Bruno era apenas próximo dela porque era meu irmão. Mas, quando mostrei as mensagens, ela desmoronou. Chorou, pediu desculpas, disse que tinha cometido um erro e que não sabia como contar. Para mim, porém, não era um erro. Era uma sequência inteira de escolhas. Ela escolheu me enganar. Ela escolheu dormir com meu irmão. Ela escolheu me deixar acreditar que eu seria pai. E escolheu planejar uma vida com ele enquanto eu trabalhava para sustentar uma família baseada em uma mentira. Nosso casamento terminou naquele mesmo dia. Eu queria cortar qualquer vínculo com ela e com Bruno, mas meus pais fizeram o que sempre fizeram. Ficaram do lado dele. Disseram que amor não escolhe hora, que talvez Bruno e Camila estivessem destinados a ficar juntos, que eu precisava pensar na criança e agir com maturidade. Eles chegaram ao ponto de dizer que eu deveria comparecer a uma comemoração quando Camila e Bruno assumiram o relacionamento. Naquele momento, percebi que eu não tinha perdido apenas minha esposa. Eu tinha perdido qualquer ilusão de que meus pais um dia me tratariam como filho. Durante o divórcio, eu estava destruído emocionalmente. Camila e o advogado dela disseram que eu era controlador, explosivo e que eu a tinha pressionado a abandonar o emprego. Tudo era mentira. Ela tinha decidido sair do trabalho por vontade própria, e eu nunca a impedi de fazer nada. Mesmo assim, meus pais ajudaram a reforçar aquela versão. Disseram que eu sempre tive temperamento difícil, que eu era frio, que eu tinha problemas com mulheres e que era por isso que eles tinham se afastado de mim anos atrás. Eu estava tão cansado, tão deprimido e tão ansioso para encerrar aquilo que aceitei um acordo ruim. Camila ficou com uma quantia grande, recebeu uma pensão temporária e eu fiquei com a casa, mas quase sem forças para aproveitar nada. Quando tudo finalmente terminou, prometi para mim mesmo que nunca mais veria nenhum deles. Afundei no trabalho. Eu chegava cedo, saía tarde, assumia tarefas extras e fazia de tudo para ocupar a mente. Alguns meses depois, meu esforço foi reconhecido. Recebi uma promoção, aumento, uma nova função e até um carro da empresa. Eu estava começando a recuperar a sensação de que minha vida ainda podia ter algum valor. Para comemorar, fui sozinho a um restaurante de que gostava. Tirei uma foto discreta do jantar e postei nas redes sociais. Foi um erro. 2 dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem pedindo para eu visitá-los. Ignore-I. Depois ela ligou. Ignorei de novo. Então ela começou a ligar sem parar, de manhã, à tarde e à noite. Quando percebeu que eu não cederia, apareceu no meu trabalho. Ela discutiu com a recepcionista, se recusou a sair e fez uma cena no saguão do prédio. Para evitar mais constrangimento, prometi que passaria na casa deles alguns dias depois. Quando cheguei, percebi que tinham se mudado para uma casa maior. O bebê já havia nascido havia pouco mais de um mês. Camila estava dormindo no quarto,
Bruno não estava em casa e meus pais me receberam com aquela expressão de quem tenta parecer triste, mas só pensa em conseguir alguma coisa. Não fiz conversa. Sentei no sofá e fiquei esperando. Depois de vários minutos de silêncio, meu pai finalmente falou. Bruno tinha sido demitido. Eles estavam endividados. O dinheiro do acordo do divórcio estava acabando. A pensão que eu pagava não cobria as despesas e ninguém queria contratar Bruno. Minha mãe disse que viu minha publicação sobre a promoção e pensou que eu poderia ajudá-los. Eles queriam dinheiro. Queriam que eu sustentasse a casa onde moravam minha ex-esposa, meu irmão, o filho dos dois e meus pais. Fiquei tão chocado que não consegui responder na hora. Eu olhei para os dois e só conseguia lembrar de cada vez que me fizeram sentir menor. Lembrei da festa para Bruno, das comparações, do abandono quando saí de casa, da forma como defenderam a traição e das mentiras que contaram durante o divórcio. Então me levantei e fui embora sem dizer uma palavra. Quando abri a porta, encontrei Bruno chegando. Ele parou, surpreso ao me ver, e eu simplesmente passei por ele. Estava chovendo muito, e meu carro estava estacionado na rua. Meus pais e Bruno vieram atrás de mim, pedindo que eu esperasse. Quando alcancei o carro, Bruno me chamou pelo nome e disse que precisava da minha ajuda. Foi estranho vê-lo implorando. Ele sempre foi arrogante, sempre agiu como se o mundo lhe devesse alguma coisa, porque meus pais o ensinaram a acreditar nisso. Talvez fosse a primeira vez em que ele realmente estivesse em uma situação difícil. Mesmo assim, eu não senti pena. Eu disse que eles podiam procurar ajuda em qualquer lugar, porque até um desconhecido provavelmente teria mais compaixão por eles do que eu. Entrei no carro, fechei a porta e fui embora, deixando os três na chuva. Naquela noite, senti culpa. Minha mãe mandava mensagens sem parar, dizendo que eu tinha dinheiro, que não me faria falta ajudar um pouco e que eu estava abandonando a família. Por algumas horas, cheguei a pensar em mandar alguma coisa só para ter paz. Mas depois entendi uma coisa simples. Eles tinham me abandonado a vida inteira. Eles me deixaram sozinho quando eu era jovem, me traíram quando eu mais precisei e tentaram me destruir no divórcio. Então por que eu devia salvar quem nunca tentou me salvar? Mandei uma única mensagem para minha mãe. Disse que ela precisava parar de me procurar, ou eu falaria com meus advogados. Isso deixou todos furiosos. Alguns dias depois, Bruno apareceu na minha casa. Ele tentou fingir que queria conversar, mas logo mostrou quem realmente era. Disse que sentia muito pelo modo como eu fui tratado na infância, mas que não podia fazer nada se fosse naturalmente melhor do que eu. Falou que era normal meus pais preferirem alguém mais inteligente, mais carismático e mais capaz. Depois disse que eu estava agindo como uma criança por guardar rancor e que qualquer pessoa decente ajudaria os pais em um momento difícil. Uri. Não consegui evitar. Era absurdo ouvir aquilo de um homem desempregado, morando com os pais, vivendo com a mulher que tinha traído o próprio irmão e pedindo dinheiro para sustentar a vida que ele tinha escolhido. Eu disse que, em vez de tentar me manipular, ele deveria procurar trabalho. Bruno perdeu o controle. Gritou que eu tinha inveja porque meus pais, minha ex-esposa e até o filho dele preferiam ele a mim. Disse que eu estava recusando ajuda apenas por vingança. Então eu respondi que sim, talvez fosse vingança. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse sentindo uma parte mínima do que eu senti por anos. Ele ficou vermelho de raiva e disse que me faria pagar, que encontraria um jeito de me obrigar a dar dinheiro. Eu não me intimidei. Bruno sempre foi forte apenas quando tinha meus pais protegendo ele. Pouco depois, Camila ligou. Ela começou educada, dizendo que sabia que eu não tinha obrigação de ajudar, mas pediu que eu fosse a pessoa madura da situação. Tentou me lembrar de tudo o que meus pais supostamente fizeram por mim e disse que ela tinha tentado ser uma boa esposa. Aquilo me deu vontade de desligar na hora. Uma boa esposa não dorme com o irmão do marido. Uma boa esposa não mente sobre a paternidade de um bebê. Uma boa esposa não usa a dor de alguém para conseguir dinheiro. Eu disse que já estava pagando mais do que devia e que ela não receberia nada além do que estava previsto. Camila começou a chorar, me chamou de egoísta e cruel.
Depois ameaçou pedir uma pensão maior por causa da minha promoção. Disse que me arrastaria para a justiça outra vez e que me humilharia como antes. Dessa vez, porém, eu não estava mais destruído. Na primeira separação, eu queria que tudo acabasse o mais rápido possível. Eu não tinha forças para me defender. Agora eu tinha. Procurei meu advogado, reuni conversas, registros, testemunhos e tudo que pudesse provar que a história contada por Camila e pela minha família era falsa. Falei com amigos antigos, colegas de trabalho e alguns primos que tinham visto como meus pais me tratavam desde criança. Muitos aceitaram testemunhar. Alguns disseram que se sentiam culpados por nunca terem falado antes. Meu advogado analisou tudo e disse que tínhamos uma chance real de revisar o acordo. A traição de Camila já era conhecida, mas as acusações contra mim tinham sido usadas para criar uma imagem de vítima que não correspondia à realidade. Quando a audiência aconteceu, eu não abaixei a cabeça. Meus amigos apresentaram declarações. Meus primos falaram sobre o favoritismo dos meus pais. Foram mostradas mensagens, provas e relatos que derrubaram a narrativa que Camila tinha criado. Pela primeira vez, meus pais não tinham uma resposta pronta. Bruno não sabia onde olhar. Camila tentou chorar, mas aquilo já não me afetava. O acordo foi revisado, e eu não precisei continuar pagando a pensão temporária que tinha aceitado enquanto estava emocionalmente destruído. Saí de lá sentindo uma paz que não sentia havia anos. Não era alegria por ver ninguém sofrer. Era alívio por finalmente não carregar uma culpa que nunca foi minha. Eu quase cheguei em casa quando vi o carro de Bruno estacionado perto do portão. Meus pais, Bruno e Camila, estavam esperando do lado de fora. Meu pai bloqueou minha passagem e disse que eu deveria ter vergonha do que tinha feito. Falou que eu tinha traído a própria família ao me recusar a ajudá-los, que eu não tinha responsabilidade, compaixão nem caráter. Eu fiquei calado. Sabia que eles queriam uma discussão. Queriam me provocar até que eu gritasse ou cometesse algum erro para depois usar aquilo contra mim. Minha mãe exigiu que eu respeitasse meu pai e respondesse. Continuei em silêncio. Bruno foi o primeiro a perder a cabeça. Ele me agarrou pela gola da camisa e tentou me acertar, mas meu pai segurou o braço dele antes. Bruno gritou que eu era um fracassado invejoso, que nunca seria amado por ninguém. Eu olhei para ele e pensei no quanto aquelas palavras não tinham mais poder sobre mim. Disse apenas que eles tinham alguns minutos para sair da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia. Meu pai tentou continuar o discurso. Minha mãe tentou me envergonhar. Camila ficou chorando, mas eu não cedi. Eles foram embora, irritados e humilhados, e desde então não voltaram. Ainda penso em tudo o que aconteceu. Não porque eu queira voltar atrás, mas porque às vezes é difícil aceitar que as pessoas que deveriam nos proteger podem ser as que mais nos machucam. Mesmo assim, aprendi que família não é quem compartilha o seu sangue. Família é quem respeita você, quem não transforma sua dor em oportunidade e quem não exige que você se destrua para salvar os erros deles. Eu não sei o que vai acontecer com Bruno, Camila ou meus pais. Talvez eles encontrem uma forma de se reerguer. Talvez não. Mas, desta vez, isso não é mais problema meu. Eu passei anos tentando ser aceito por pessoas que já tinham decidido me rejeitar. Agora, pela primeira vez, escolhi a mim mesmo. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, conte nos comentários o que faria no meu lugar e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias intensas como esta.